Bom dia, irmãos. Irmãos, eu quero ler uns versículos da Bíblia aqui. É um versículo conhecido que fala sobre Josué, né? Josué 1. Vamos ler do 1 até o 8. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos pés, vou-los tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra do Eteu até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei e não te deixarei só. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí no livro de Hebreus 11:30 está falando assim, né, irmãos? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias, né? Então, eles rodearam a muralha por 7 dias, a muralha veio abaixo, né? Mas só que antes dessa muralha vir abaixo, Deus falou para ele, né? Deus chegou para Josué e falou: olha, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, né? Tu e todo esse povo. Você tem que ser forte e corajoso. Você tem que meditar nesse livro da lei dia e noite para que você seja bem-sucedido. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? E você vai prosperar neste caminho. Só que, irmãos, a gente tem visto tanta coisa no meio dessas igrejas hoje que a gente fica indignado. E as pessoas, por não conhecerem a palavra, vai atrás de homem, né? Eu estava vendo aqui um bispo, né? Um bispo dessa igreja do Templo do Salomão. Eles estão fazendo essa campanha de Josué, que a muralha vai cair. Aí eu parei e estava escutando, né? Aí ele leu esse versículo, que a muralha ia cair, que Josué rodeou a muralha caiu, só que ele esqueceu de ler. Do 1 até o 8, que Deus falou para Josué: você tem que ser igual ao meu servo Moisés. Você tem que ler esse livro da lei de noite. Você tem que andar do jeito que nela está escrito, para que você seja bem sucedido. Aí um bispo desse aí, acho que ele tá, de vez dele se libertar, ele quer libertar os outros, mas um camarada desse, eu acho que não está liberto não. Porque ele estava falando para o povo, ele falou: Deus não quer nem saber se você tem fé ou não. Se você acredita ou não. O importante é você fazer do jeito que nós estamos mandando, é obedecer. Olha. Você vê como nós estamos chegando, né? Sendo que Deus falou para Josué: você tem que meditar nesse livro dia e noite, para que você seja bem sucedido. Você tem que ser forte e corajoso. Para Deus dar a vitória para Josué, ele tinha que obedecer, ele tinha que andar de acordo com a lei de Deus, como que Deus estava ordenando, né? Agora esses pastores aí num templo de Salomão, que é um templo aí que a gente agora fica... Não adianta, mano. Não adianta um templo aí grande, luxuoso. No tempo de Jesus também estava assim. Os discípulos, tá vendo? Você ouviu esse templo, como que é grande, a riqueza dentro do templo? Jesus falou: disso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribado. Não adianta você estar dentro de um templo luxuoso, que vem gente de outro país aqui para ver, para visitar. O camarada tem um cargo de bispo, porque o bispo, mano, na igreja ali no templo de Salomão, ele tem autoridade ali dentro daquele templo, tem autoridade sobre vários pastores, tem autoridade sobre vários obreiros,
e ele comanda uma região do Brás ali toda. Ele é a autoridade ali, né? Naquela região. O bispo é uma autoridade ali na igreja, né? E como que um camarada sendo um bispo, uma autoridade, dá ordem para vários pastores, levanta vários pastores, fala uma besteira dessa? Porque para mim é uma besteira, mano. Porque para as muralhas cair, Josué teve que viver na obediência. Deus falou para ele, você tem que meditar nesse livro da lei dia e noite para que você seja bem sucedido. Não desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. Aí você vai prosperar nesse caminho. Aí um camarada vem com uma besteira dessa, mas a gente fica indignado. Deus não quer nem saber se você crê ou não, se você tem fé ou não. Você tem que obedecer. Se você fizer do jeito que nós estamos mandando, quer dizer, o camarada é maior do que Deus? Se Deus falou para Josué, você tem que meditar nesse livro da lei dia e noite para que você seja bem sucedido, dele não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Aí vem um camarada e diz que, a gente vai entender aqui, Atos 19. Atos 19. Vamos ver o que está escrito aqui. Atos 19. É gente que vive pela fé dos outros. A muralha caiu. Josué rodeou a muralha caiu. Mas Josué teve que andar em obediência. Vamos Assim como que a muralha caiu para Josué, a muralha vai cair da nossa vida. A muralha que tiver no nosso caminho não é assim não, irmão. Tem que andar em obediência. Deus não faz exceção de pessoa, não. É pela obediência à palavra, não é a homem. Não é homem, não é um bispo de uma igreja aí, não sei da onde. Não sei da onde o camarada veio e vem falar uma besteira dessa. Que Deus não está preocupado se você crê ou não, se você acredita ou não. O importante é fazer do jeito que ele está mandando. Atos 19, vamos ler do 13 assim, né? Atos 19, 13 ao 16. E alguns judeus exortistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espírito maligno, dizendo, enconjuro-os por Jesus Cristo a quem Paulo prega. Então esses irmãos, veio um homem endemoniado, aí ele falou assim, e alguns judeus exortistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espírito malignos, dizendo, enconjuro-os por Jesus a quem Paulo prega. Ele queria expulsar o demônio, mas falou, por que ele não falou no meu nome? Não falou, porque acho que ele não tinha autoridade nenhuma. Então ele quis queria expulsar o demônio da vida daquele homem e falou no nome de Jesus que Paulo prega. Aí olha o que o demônio falou para ele assim, mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e vocês, quem são? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subpujando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles. E desnudo, feridos, fugiram daquela casa. Você vê? É a pessoa que vive pela fé dos outros. É a mesma coisa aqui. O demônio podia falar, eu sei quem é Josué, vocês quem são? Essa muralha, assim como Josué rodeou a muralha caiu, mas só que Josué andava na obediência. Antes da muralha cair, Deus falou com ele, falou, você vai ter que meditar nesse livro da lei dia e noite, para que você seja bem sucedido. Dela você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. É como o demônio está falando. O camarada aqui quis expulsar um demônio, no nome de Jesus que Paulo prega. Então o camarada não, e a vida dele? Paulo é uma coisa, Josué é outra, Abraão, Raabe, cada um teve seu nome escrito aqui. A gente tem que fazer a nossa parte, mano. Não tem que viver pelo que Deus fez com o outro. Deus fez sim, nós temos, se for para mim ver se for para mim fazer que nem Josué, eu tenho que obedecer a palavra, porque Josué não fez mais nada mais, nada menos do que Deus estava mandando. Obedecer a palavra. A pessoa não quer andar em obediência à palavra, aí chega dentro de uma igreja dessa, vai fazer do jeito que o homem está mandando. Como muitas vezes, quando eu não conhecia, eles falavam, você tem que pôr Deus na parede. Porque você devolve o dízimo, Deus fica na obrigação de te abençoar. Olha, irmãos, é melhor a pessoa estar fora de muitas igrejas, irmão, porque a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E ele também diz que é melhor a gente nem conhecer a palavra do que conhecer, voltar para trás, porque isso você está voltando para trás. É isso fazer o povo retroceder. Você está próximo de alcançar a bênção,
pela obediência, você está lendo a Bíblia, às vezes o camarada é novo convertido, não conhece muito, está ali buscando a Deus, não está entendendo muito da palavra, mas está ali lendo. Aí vem um camarada desse e diz que não importa se você crê ou não, se você acredita ou não, o importante é você obedecer do jeito que ele está mandando. Para a muralha cair, meu, não é assim. É a mesma coisa aqui, como se o diabo estivesse falando, eu conheço Josué, e vocês quem são? Porque Josué vive em obediência, por isso que a muralha caiu. E ele falou, eu conheço Jesus, e conheço Paulo, e vocês quem são? E olha quem era Jesus, Mateus 8, mano. Ó, Mateus 8. A gente fica indignado, meu, com isso que eu falo, não estou indo mais em igreja nenhuma, estou buscando meu Deus, porque a palavra de Deus que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou. Mateus 8, 28 está dizendo assim, ó. Tendo ele chegado, Jesus estava de um lado da cidade, ele foi para outro, né? Ele pegou o barco e foi para o outro lado da montanha. Tendo ele chegado do outro lado da margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, e saindo-lhe dentre os sepulcros de tal ponto furioso, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho do Deus? Vieste nos importunar antes do tempo? Você vê que quando o demônio viu Jesus, ele falou, que tenho nós contigo, homem de Deus? Você veio nos importunar antes do tempo? Você vê que o demônio, ele falou, eu conheço Jesus e Paulo, eu sei quem é, e vocês quem são? Aí deu um pau nos 7 irmãos, que eles saíram pelados no meio da rua. O que eu estou querendo dizer aqui, irmão, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que andar em obediência à palavra de Deus, não é em obediência a homem. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, perseguia, prendia, por quê? Porque ele era zeloso, ele achava que ele estava fazendo certo. Mas não, é por isso que Deus chamou ele. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, em Gálatas 1. A gente tem que, irmão, pedir sabedoria a Deus, mano. Pedir sabedoria a Deus, não ir atrás de homem aí não, camarada aí de templo, que templo? O templo somos nós, se nós andar em obediência. Negócio de templo, Salomão desandou também, por que não põe o templo de Jesus? Tem que ser o templo de Salomão. Salomão se desviou para o caminho errado. Salomão se desviou carregou tanta coisa para dentro do templo, que o templo foi destruído. Gálatas, a gente fica indignado com certas coisas que a gente ouve. Não importa se você acredita ou não, o importante é que você está fazendo do jeito que nós estamos mandando. Olha, o camarada se acha melhor do que Deus, então. Se Josué teve que obedecer, antes da muralha cair, Deus falou para Josué, você medita nesse livro da lei dia e noite, para que você seja bem sucedido. Dela você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que seguir o caminho reto, ainda que a porta seja estreita. É dessa forma que tem que ser. Agora esses homens aí das portas largas, acho que de qualquer jeito, porque obedece eles, do jeito. Isso é campanha, né, irmão? Os caras fazem uma campanha nas igrejas aí, uma campanha de Josué, de Daniel, a campanha disso, de Abraão, mas Abraão fez a parte dele. Abraão, quando Deus pediu o filho dele, o que Abraão fez? Ele pegou, saiu, ele saiu para sacrificar o filho. Quando o filho perguntou, quando Isaac perguntou para ele, pai, nós temos aqui a lenha e o cutelo. E onde está o cordeiro para o holocausto? Deus falou para ele, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E antes disso ainda, quando ele chegou para subir no templo, ele falou para o servo dele, nós vamos lá adorar a Deus e já voltamos. Ele sabia que ele ia sacrificar o filho dele, mas olha a fé dele, porque ele estava andando em obediência a Deus. Ele estava andando segundo Deus estava ordenando ele. Ele chegou ali, Deus falou, Abraão, me dá o seu filho para sacrifício. Doeu, ele não queria fazer, mas quando ele chegou perto do templo, do monte, onde ele ia sacrificar o filho, ele chegou para o servo deles. Falou assim, nós vamos lá adorar o menino e já voltamos. Você vê a fé dele, por quê? Porque ele estava andando em obediência, ele estava andando na direção como que Deus estava mandando. Então a pessoa não quer andar do jeito que Deus está mandando e quer viver a fé de Abraão. Vai achar que Deus faz para ela do jeito que fez para Abraão. Ele fez para Abraão porque Abraão andava em obediência. A muralha caiu para Josué porque Josué também estava em obediência à palavra. Ele estava andando de acordo com Deus estava mandando.
Então Deus estava agindo em favor deles. Agora vem um pastor desse aí, um bispo, aí está dizendo, não importa se você tem fé ou não, se você acredita ou não. O importante é você fazer do jeito que nós estamos mandando. Aí a pessoa vai e faz. Aí pega um envelope lá, dá o tanto que eles pedem, porque a muralha vai cair. Se você pegar esse envelope, se você agir a fé, a muralha vai cair da sua vida, vai cair nada, irmão. O camarada está pegando um envelope na fé de Josué, mas não está querendo fazer que nem Josué. A muralha caiu porque Josué vivia em obediência. Agora, por causa que você pegou um envelope de uma igreja dessa aí, vai dar 100, 200, 300, 1000, 1 milhão. Deus não está vendo seu dinheiro, não. Ele quer que você obediência. Samuel falou para Saul, eu quero obediência, não sacrifício. Não adianta ficar sacrificando. Você pode dar a sua casa, a Bíblia diz, o que dará o homem em troca da sua alma? Não é pelo dinheiro que Deus vai fazer nada na tua vida, é pela obediência à palavra, é pela misericórdia dele, porque antes de você dar alguma coisa, Deus já deu. Só da gente dormir, acordar, você já está dando mais um dia de vida, Deus está te dando, está dando força para trabalhar, está te dando saúde, está te prosperando, provendo alimento, tudo isso vem de Deus. Primeiramente, Deus fez para nós. Aí um camarada desse diz que se você agir a fé, mas na fé no que ele está falando. Se você pegar aquele dinheiro lá que eles estão fazendo a campanha, porque essas campanhas é tudo em troca de dinheiro. Aí eles usando Josué, que a muralha caiu, mas só eles não explicam por que a muralha caiu. A muralha caiu porque Josué estava em obediência à palavra de Deus, estava fazendo de acordo com Deus estava mandando. Não estava assim, não importa se Deus acredita ou não, o importante é que eu vou fazer do jeito que... Ele não falava assim, não importa se Deus crê ou não, eu vou fazer do jeito que Moisés estava mandando. Deus chegou para Josué e falou, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora tu e todo esse povo. Você tem que fazer de acordo, eu estou te ordenando. Dessa palavra não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou fazer você prosperar. Mas por quê? Porque ele tinha que andar em obediência. Por isso que a muralha caiu. Aí o pastor fica gritando, não, a muralha vai cair da tua vida, irmão. E se tiver um mal na tua vida, vai cair por quê? Porque ele está falando? Porque o diabo falou para os 5 irmãos. Falou, eu conheço Moisés, eu conheço Paulo e Jesus, eu sei quem é, vocês quem são. Quer dizer, quem é você para dizer que vai cair? Quando você tem autoridade, o diabo sabe. Quando você tem autoridade sobre a vida dele, sobre o demônio sabe quem tem autoridade sobre ele. E sabe quem não tem. Ninguém pode, porque nós só podemos vencer quando nós andamos em obediência à palavra. Porque aí, quando o inimigo vem, Deus toma a frente. Deus não permita que o inimigo venha tocar. Foi que nem ele falou para Pedro. Pedro falou, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for, ainda que tenha que morrer. Mas Jesus falou, Pedro, Satanás já te pediu para se andar por 3 vezes, eu não deixei. Então, quando a gente anda em obediência à palavra de Deus, Jesus ele não permite, ele envia anjos para nos guardar. Mas por quê? Porque a gente está andando em obediência. Não fazendo as coisas de acordo com os outros querem, de acordo com o pastor está falando, o bispo está falando. Porque você pegou um envelope, vendeu o seu carro e colocou ali, ou doou o seu carro para a igreja, doou sua casa para a igreja. Não, se você não andar em obediência à palavra de Deus, isso aí não quer dizer nada. Você está enriquecendo cada vez mais eles. Por isso que eles são donos de fazenda, eles têm carro, mansão, tem mansão aqui, comprando fazenda e mais fazenda, porque eles estão prosperando. E a pessoa que está ali sacrificando ali, vendendo a casa dela, vendendo o carro, dando tudo na mão deles, não vai para frente, porque ela está obedecendo o homem, não está obedecendo a Deus, porque Deus não quer nada da pessoa. Deus, quando pediu o filho a Abraão, quando Abraão ia sacrificar o filho, não, Deus falou, não, Abraão, não toque no menino, porque eu sei que se você temes a Deus, porque ele estava andando em obediência à palavra. Não é assim, irmão, porque a muralha caiu para Josué, vai cair para mim. Vai cair para mim quando eu estou em obediência. Eu tenho que fazer que nem, a muralha caiu, mas por que caiu? Porque Josué meditava na palavra dele dia e noite. Por que a muralha caiu? Porque Josué não apartava desse livro da lei. Ele estava ali, fazendo de acordo com o que Deus estava mandando. Aí se a muralha caiu para ele, vai cair para mim também. Porque eu também estou andando de acordo com o que Deus está me ordenando. De acordo com a palavra está me ensinando, não de acordo ao homem que está falando. Eu não tenho que obedecer a homem. É por isso que eu não estou indo mais em igreja nenhuma, irmão. Eu prefiro pegar a minha Bíblia e ficar meditando em casa, porque eu vejo cada coisa hoje dentro das igrejas, irmão. E às vezes eu ponho na televisão, eu tiro do canal, mas às vezes eu vejo eles falando,
Aí eu fico observando, né? Aí eu vi esse perturbado, porque um camarada desse é perturbado. A muralha vai cair, porque a muralha caiu para Josué. Não importa, Deus não quer saber se você acredita ou não, se você tem fé ou não. O importante é você fazer do jeito que nós está mandando. Aí você tem que pegar o envelope, colocar o dinheiro para eles lá, e aí acho que Deus vai fazer alguma coisa. A pessoa desafiando a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que não importa se você tem fé ou não? Se você crê ou não? Porque o homem está mandando você fazer, a muralha vai cair. Não, se você arrumar é um tropeço cada vez mais. Se você andar em obediência ao homem. Gálatas 1 está falando assim, ó, o apóstolo Paulo falando. Porventura procuro eu agora a favor de homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo está falando, se eu procurar agradar a homem, eu não sou servo de Cristo. Mano. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que procurar agradar a Deus. Aí ele está falando no versículo 11, Gálatas 1, 11. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e devastava. E na minha nação, contra o judaísmo, eu avantajava muitos da minha idade, sendo extraordinariamente zeloso nas tradições do meu pai. Ele estava falando, eu persegui a igreja porque eu era zeloso. Ele só conhecia as leis, a lei de Deus. Ele foi criado debaixo da lei. Ele achava que quando Jesus veio, aqueles discípulos de Jesus veio para tirar, para resgatar o povo que estava debaixo da lei. Porque aquela lei não ia salvar ninguém. Então Jesus veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Paulo, como ele só conhecia a lei, ali ele achava que aqueles homens estavam desviando. Estavam querendo tirar o povo da lei deles, né? Desobedecendo a lei de Deus. E ele era zeloso. Aí ele está falando assim, ó, faço porém saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então a gente tem que procurar, né? A gente tem que ter um particular com Deus, a gente tem que buscar a Deus, tá lendo a Bíblia, separado, saindo fora dessas igrejas que está ensinando coisa errada, porque você está ali e passa... quer ver? Você fica muito tempo na igreja, muitas igrejas você fica assim, ó. Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando os devia ser mestre ao tempo, andando no tempo decorrido, tendes novamente de necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vocês tornassem necessitado de leite e não de alimento sólido. Você já era para... ele está falando assim, você já era para ser um mestre, você já era para estar ensinando as pessoas, você ainda está necessitando de que alguém vos ensine. A pessoa tem 20, 30 anos na igreja e está ali, um homem falando uma coisa dessa, aí o camarada é mesmo, né? Como que é? Um bispo vai falar, não importa, Deus não está nem importando se você crê nele, se você acredita nele, se você tem fé não. O importante é você fazer do jeito que nós estamos mandando, participar da campanha dele, mas não é assim. Eu já vi aqui, e está escrito que a muralha caiu, mas antes da muralha cair, Deus chegou para Josué e falou, você vai ter que meditar nesse livro da lei, dele você não desvie, não volte para trás, para que você seja bem sucedido. Quer dizer, você tem que andar em obediência à minha palavra. Aí a muralha caiu. Mas como que um camarada desse, diz que não importa se você crê ou não, se você tem fé ou não, se você fazer do jeito que ele está mandando, aí Deus vai te dar a vitória, porque você está obedecendo o homem. E o apóstolo Paulo está falando assim, ó, porventura procuro eu agora a favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou você agrada a Cristo, ou você agrada a homens. Se você agrada a homem, você não é servo de Cristo. Porque o camarada, você vai atrás dele, o camarada está ensinando você as coisas erradas, você não está servindo a Cristo. Porque o próprio Jesus disse, ele está falando assim, ó. Jesus, no tempo dele, ele já falava. Porque Jesus, quem matou ele foi os próprios fariseus, saduceus, conhecedores da lei. Jesus está dizendo assim, em Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então a pessoa está na igreja obedecendo preceitos de homem, não é coisa de Deus. Olha o que Jesus está falando assim, ó, em João 7,14. João 7,14.
A gente tem que procurar, irmão, conhecer a Bíblia. Não importa, vai ler um versículo, ler 2 versículos, ler 3, vai pedindo a Deus sabedoria. Melhor assim do que estar em obediência a homem. João 7. A gente fica indignado que a gente vê cada coisa aí, irmãos, os outros falando, e vai muita gente atrás deles. Perderam tempo, tá que nem tá falando ali em Hebreus 5. Você já era para ser mestre da lei, você ainda está se alimentando de leite, ainda alguém está te ensinando. A pessoa está 20, 30 anos na igreja em obediência a homem. É por isso que tem gente caindo com o poder de Deus, rodando, pulando, fazendo tanta coisa, tanta arruaça dentro das igrejas, e está falando que está servindo a Deus. Mas Jesus falou, em vão me adora, a sua adoração está sendo em vão. Está indo todo dia para a igreja, está indo em vão, porque se não estiver fazendo de acordo a palavra de Deus está mandando, você está em obediência a homem, você está adorando em vão. Você está tanto tempo na igreja em vão. Não está adorando, não está sendo ouvido. Porque você está em obediência ao homem. E tem vários. Jesus disse que tem vários. O apóstolo Paulo falou, quando eu partir, vai vir lobos velozes. E vai desviar a igreja. O apóstolo Paulo, ele falou, assim, quando eu partir, vai vir lobos, né? Vai vir pastor disfarçado de lobo e vai querer arrebatar a igreja, tirar do que ele estava ensinando. Olha quem era o apóstolo Paulo. Gálatas 2,14. Pedro andava com Jesus. Pedro era discípulo de Jesus, andava com Jesus lado a lado. E Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou, Pedro, apacenta a minha igreja. Mas só que Pedro era um camarada que ele... É por isso que essas igrejas aí diz que o Papa, a igreja deles é o primeiro, Pedro é o Papa, porque Pedro também fazia assim, ó. Pedro, ele estava andando, né? Ele tinha deixado a lei de Moisés de lado e estava seguindo a lei de Cristo, né? Só que quando chegou Tiago, que era um pregador da lei, olha o que ele fez, ó. Quando, porém, Cefas veio da Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Com efeito, antes que chegarem alguns da parte de Tiago era um pregador da lei, né? Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim, por meio, apartar-se e temendo da circuncisão. Então, Pedro, ele estava andando com os gentios, porque Jesus falou, eu tenho outra ovelha, não desse aprisco, e assim me convém morrer por elas, que somos nós, né? Nós não faz parte do povo de Israel, então nós somos considerados gentios. Então Pedro, ele estava ali andando com os gentios, comendo e bebendo. Quando chegou Tiago, um pregador da lei, ele se afastou dos gentios e começou a andar que nem eles, né? Como que nem os que estavam andando sobre a lei. Aí só que Paulo falou assim para Pedro, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos, sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeus? Por que obriga os gentios a viver como judeu? Então ele chamou a atenção de Pedro. Jesus falou, você apacenta a minha igreja. É por isso que Pedro, Jesus depois ele levantou o apóstolo Paulo. Porque Pedro, ele era assim, quando ele foi pregar, ele teve uma revelação, né, de um alimento ali, umas carnes que Deus apareceu, ele estava orando, aí apareceu um lençol, um monte de aves ali, ele falou, não, eu não como coisa imunda. Só que Deus falou assim para ele, não considere imundo o que eu purifiquei. Deus estava revelando para ele que ele não tinha que pregar ali só mais para o povo de Israel, ele tinha que pregar para os gentios, né? Só que ele era assim, uma hora estava pregando um novo mandamento, uma nova aliança para os gentios, aí quando chegava alguém que era pregador da lei, ele já se afastava, ele temia homem. Ele estava temendo a homem, porventura procuro eu agora agradar a homens ou procuro agradar a Deus? Se eu procurar agradar a homem, eu não sou servo de Cristo. Não adianta eu temer a homem. O camarada pode ser o que for, ele pode ser o bispo, o papa, o que for. Ele não está de acordo com a palavra de Deus, irmão, não importa. Deus está falando, obediência eu quero, e não sacrifício. O camarada acha porque você está pegando um envelope, está colocando ali 20, 30, 1 milhão, mas se você não está fazendo de acordo, Deus não quer isso não. A gente fica indignado, porque Deus, ele não... O amor de Deus, Deus o amor dele é supremo. Ele entregou o filho dele por nós, porque os discípulos também, quando o samaritano queria
estava desobedecendo Jesus, aí eles falaram, quer que nós ora a Deus e manda fogo cair do céu? Jesus falou, não, se você fizer assim, você não está andando de acordo com Deus. A gente quer agir com, né, com as nossas próprias, do jeito que a gente acha. Mas só que Deus não, o amor de Deus é o amor supremo, né? Deus não age dessa forma, mas a gente fica indignado com as coisas dessas. A pessoa fica dentro da igreja, obedecendo a homem, um curso teológico, aprendendo com homem, uma escola bíblica dominical, aprendendo com homem. Você tem que sair dessas coisas, irmão. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Não é ficar ali, pegar diploma de homem, o homem ensinando, rodapé da Bíblia. A sociedade bíblica do Brasil, irmão, que está no Brasil, tem esses pastor velho aí, bispo velho, tudo eles têm parte ali, tudo eles deram palpite. Então a igreja, a Bíblia, ela tem muitos versículos adulterados, irmão. Se você pegar João aqui, ó, é uns versículos, um capítulo que todo mundo conhece, que fala direto, ó, a mulher adúltera. Ó, do 1 até o 11, tudo isso aqui é versículo adulterado. E é um versículo que todo mundo fala. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Isso não existe. Isso não existe na Bíblia, porque aqui tem um colchete, irmão. Quando você pegar a Bíblia que tiver um colchete, está falando que esses versículos aqui é adulterado. Não consta no manuscrito original. Foi o homem que foi e acrescentou. Porque a Bíblia foi sendo traduzida. Aí o homem acha, por achar legal, colocou isso aqui. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Esses versículos são acrescentados. Do 8 até o 11. São versículos acrescentados. Então essa parte a gente tem que pular. Se você pegar Marcos